A multidão, o perigo de estar na multidão. Várias vezes já vimos nos evangelhos e em Atos como as multidões se comportam de uma maneira que a gente deve evitar. Vamos ver um pouquinho mais disso hoje. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Atos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque a gente avançou tanto nesse livro maravilhoso e tivemos já tanto aprendizado da tua parte. Senhor, te pedimos hoje um pouco mais, uma porção a mais desse conhecimento e que teu Espírito Santo nos guie, Senhor, a toda a verdade. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, agora a partir do verso 30. Nós vimos no vídeo anterior como houve uma grande confusão porque homens foram precipitados nas suas conclusões. Eles ouviram dizer que o apóstolo Paulo estava contra o povo de Israel, contra a lei, contra o templo. Eles viram o apóstolo Paulo dentro do templo, no local sagrado, participando de um rito da religião deles. E eles haviam visto Paulo lá na cidade, junto com um não-judeu. E aí eles concluíram que Paulo devia ser contra a religião deles, desprezar o templo, devia ter profanado o templo com aquele não-judeu. Olha a besteira que eles fizeram. E aí toda a cidade ficou alvoroçada, verso 30. E juntou-se uma multidão. Gente, multidão é uma coisa horrível. Multidão, as pessoas se transformam na multidão, elas deixam o cérebro em casa e passam a agir conforme a multidão. E multidão é boiada correndo para o desfiladeiro, para cair no abismo. É isso que é multidão. Eles, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Provavelmente os guardas do templo, quando viram que a confusão saiu do templo, fecha para a confusão não voltar. Para evitar a profanação do templo, né? Tentando eles matar o Paulo, tentaram matar o Paulo. Eles arrastaram ele para matar o homem, um linchamento público. Chegou notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. O templo de Israel, o templo de Jerusalém, que não existe mais hoje, ele tinha a área santa, né, o Santo dos Santos, em redor tinha a área santa, que eram os pátios dos homens, pátio das mulheres, em redor tinha o pátio dos não-judeus, que todo mundo podia circular à vontade, tinha as muralhas, e num canto tinha uma torre fortalecida, que era onde ficavam as tropas, que era a Fortaleza Antonina. E lá tinha tropas, que dali eles conseguiam ver o templo. Mas por que o templo? Por que botar tropas no templo? Porque ali é que o fogo pegava. Quando tinha revolta, sempre a confusão circulava pelo templo. Porque o templo, ele era assim um símbolo da identidade nacional do povo de Israel, que era o povo invadido por Roma. Então, quando o bicho pegava, era por lá. E aí avisaram o comandante, e ele reuniu de imediato alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Militares, pessoas que estão em posição de guarda ou defesa, sempre têm um grupo de prontidão para ação rápida. O comandante fez isso, ele pegou o pessoal que estava de prontidão e partiu lá para o meio da multidão. Claro que eles foram armados, né? Eles não foram lá levando peninhas brancas. E quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Por quê? Porque era multidão, eles estavam bem doidos, mas não tão doidos a ponto de querer enfrentar as tropas romanas. Eles queriam matar o Paulo, mas daí a querer enfrentar lanças e espadas e escudos, a conversa era outra. Uma multidão batendo em eles topavam. A mesma multidão tendo que enfrentar uma tropa romana, parou todo mundo, largaram o Paulo. O comandante chegou e fez o quê? Pegou o Paulo que estava sendo espancado, ali está a raiz dessa turba, desse caos. Ele pegou o Paulo e prendeu. E ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Porque com isso ele já apaziguava aquela multidão toda. Peguei aqui o cara. Não sei quem é, não sei o que fez, não sei se é inocente ou culpado. Mas com isso ele encerrava o tumulto e estabelecia novamente a paz na cidade e evitava um caos maior. Então, com essa intervenção, ele evitou que Paulo fosse assassinado, ele protegeu Paulo com isso. Então veja que ação inteligente. Ele protegeu a cidade, protegeu aquelas pessoas que porque quando o caos bate, gente, vai aumentando, daqui a pouco as pessoas estão se matando, não sabem nem por quê, né? Ele fez isso. Então perguntou quem era ele, o que tinha feito. Cessou, agora vamos então avançar na investigação. E aí alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, que é multidão, né? Eles não sabiam nem por que estava acusando Paulo.
Não conseguindo saber a certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, que é a que eu citei, a Fortaleza Antonina, que ficava no canto lá, né, num dos cantos do templo, daquele enorme pátio. Gente, quando eu falo templo, pátio, pense muito mais num bairro do que numa edificação religiosa, tá? Era enorme, tinham lojas lá dentro, tinha um local para se hospedarem, o negócio era muito grande. Então, ordenou que levassem Paulo para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que o Paulo precisou ser carregado pelos soldados, porque a multidão voltou à loucura, né? Ele levando o Paulo, e aí vamos pegar o Paulo, e aí tiveram que carregar ele nos braços. E a multidão continuava gritando, acaba com ele, mata esse homem. Loucura total. Gente, não entre na multidão, tá? Você é capaz de fazer coisas que você talvez tenha que pagar por elas mais tarde e vai se arrepender pelo resto da vida. Porque o comportamento... Tem até livro sobre isso, tá? Psicologia de multidões, comportamento de multidões. Cuidado. Mantenha sua cabeça no lugar. Mantenha-se sendo quem você é, um discípulo de Cristo. Não vá com essa boiada, com essa manada que está rumando para o abismo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer uma coisa? Posso falar? Posso falar? Né, Paulo já ia entrar na fortaleza e resolveu ter uma palavrinha com o comandante. E ele falou isso na língua comum da época, que era o grego, era o idioma que era falado em todo o Oriente. E eu quero fazer uma conexãozinha rápida aqui, tá? Só para você saber a importância de ver a Bíblia como um todo. O profeta Daniel, lá do Antigo Testamento, recebeu uma visão sobre a sucessão de impérios, né, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, e ele recebeu profecias que ele entregou de maneira bem cifrada, que envolviam também o Império da Macedônia depois de Grécia, que ele teve seu ápice em Alexandre. E Alexandre foi alguém que nunca perdeu. Ele sempre venceu. Ele venceu todas as guerras e batalhas que ele entrou. E ele tornou o mundo um mundo de idioma grego. E isso tornou possível que comércio, viagens, distribuição de literatura. Houve uma missão dos 70. Os 70 eram judeus que traduziram, pela primeira vez se traduziu a Bíblia, que era toda em hebraico, com os trechinhos em aramaico, para o grego, que é a chamada Septuaginta, né? A Bíblia da época, que a gente chama hoje de Antigo Testamento. E isso fez com que o grego fosse a língua do mundo antigo e permitiu, por exemplo, que o apóstolo Paulo e seus amigos viajassem por todo o mundo antigo, pregando o evangelho, porque o grego todo mundo falava. E aí Paulo falou em grego com o comandante, né? E o comandante disse assim, você fala grego? Porque ele viu ali um homem com roupas de judeu, porque o pessoal era muito fácil identificar quem era quem pelas roupas, né? Hoje a gente, talvez por interferência da televisão, internet, revistas, se usa roupas semelhantes no mundo todo. Então você está me vendo aqui, eu estou usando uma camisa, estou usando aqui um blazer, e você pode ver gente com roupa semelhante no Japão, na China, na Índia, na Europa, na África, África Central, no sul da África, em diversos lugares. Mas nessa época aqui, não. As pessoas usavam as roupas que elas aprenderam a usar do seu povo. Então era fácil identificar alguém. Talvez por isso também identificaram fácil o Trófimo de Éfeso, antes lá, onde teve aquela confusão, né? E aí ele olhou, viu Paulo com roupas típicas de judeu, um rolo lá, uma confusão acontecendo no templo. E aí Paulo fala grego. Opa, um homem culto? Você fala grego? Então tá, se fala grego... Peraí, você não é aquele egípcio que criou uma confusão um tempo atrás e levou 4.000 assassinos para o deserto? E essa história do egípcio a gente conhece. A história da humanidade nos deixou esse conteúdo. Houve um homem que veio do Egito, de fato, foi para Jerusalém, e ele criou uma confusão enorme, porque ele dizia que ele ia dar um brado, ia derrubar os muros de Jerusalém, e aí ele juntou uma turma da pesada, e teve que uma tropa de Roma intervir para dissipar o movimento. Foi uma coisa doida. E esse cidadão, esse egípcio, sumiu. Nunca mais se soube dele, ele desapareceu do mapa.
E aí o comandante da tropa aqui fala, ei, não é você o egípcio? Você voltou? Né? E aí o Paulo respondeu o seguinte, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permite-me falar ao povo. Paulo estava sendo introduzido na fortaleza, aí ele aproveitou o momento e falou, posso falar uma coisa? E o que ele queria falar? Ele queria falar com o comandante para pedir permissão para falar com o povo. Aqui chegou o ponto. E aí ele recebeu permissão do comandante. O povo queria matar o Paulo, o que Paulo fez? Ele se levantou na escadaria e fez sinal para a multidão. Aí o pessoal, opa, ele vai falar alguma coisa. Eles queriam matar ele, mas vai que ele diz algo relevante, vamos ouvir. Quando todos fizeram silêncio, ele dirigiu-se a eles em aramaico. O texto aqui no original fala dirigiu-se a eles na língua deles. E aí tem Bíblia que traduz como hebraico, tem Bíblia que traduz como aramaico. E afinal, era hebraico ou aramaico? Explico. O povo de Israel tinha como seu idioma nativo o hebraico. Esse é o idioma nativo. Na época de Jesus, e portanto também já na época de Paulo, o que aconteceu é que devido a uma sucessão de invasões, o pessoal foi para o exílio, voltou do exílio, veio o povo estrangeiro, dominou eles, o estrangeiro vai embora, e a coisa vai... Eles acabaram tendo uma situação dupla. Eles usavam o aramaico no cotidiano, na rua, no bate-papo, no dia a dia. Era a língua usada normalmente. Só que eles só faziam orações e leitura do texto sagrado e ritos em hebraico. Era aquela forma de preservar a tradição, o idioma. Então, qual era a língua dos judeus nesse momento? Eram duas. Era tanto o hebraico quanto era o aramaico. Por isso que você vai encontrar Bíblias dizendo que que Paulo falou em hebraico e Bíblias dizendo que ele falou em aramaico. A gente de fato não sabe. Provavelmente ele falou em aramaico. Por quê? Porque em situações cotidianas como aquela, apesar de estarem num canto do templo, né, na Fortaleza Antonina, não era um rito religioso, não era uma oração, era Paulo fazendo um discurso. Então, provavelmente, ele usou o idioma aramaico, que era o idioma corrente que o povo falava. Só para sua curiosidade, a Bíblia é escrita em 3 idiomas. O Novo Testamento, 100% em grego. O Antigo Testamento, quase todo em hebraico, com alguns trechinhos em aramaico. Especialmente umas cartas que são transcritas, né? Aí o livro vem dizendo, e aí nesse ponto, fulano mandou uma carta para fulano, e a carta era o seguinte. Aí você tem a transcrição da carta em aramaico. Tá? Então, quase todo o Antigo Testamento em hebraico, o trechinhos em aramaico, e o Novo todo em grego. E assim a gente conclui o capítulo 21, no momento que Paulo vai dar o discurso. Eu vou deixar você aqui para a gente retomar no 22. Lembrando a você, essa divisão de capítulos e versículos, ela não é sagrada. Ela é uma adição bem posterior ao texto sagrado. Tanto que aqui a virada de capítulo dá uma quebrada, né? Puxa, a gente não vai ver agora o discurso? Não, eu vou seguir aqui a divisão de capítulos, só por uma questão de facilitar a divisão em vídeos, mas o texto ele é contínuo, né? Então, quando você estiver lendo, leia continuamente. Você não tem que parar porque virou o capítulo, né? Às vezes até a gente perde um pouquinho ali a conexão, por isso que eu gosto no começo dos vídeos lembrar um pouquinho o que aconteceu no anterior, para a gente não perder essa conexão. Leia sua Bíblia, estude, ore e volte na próxima. Até lá.